Deixa eu voltar no assunto da sua entrada. Eu vendo como espectador, assim, que vocês falaram que do Paulo de ele não se envolver muito na discussão. Eu me envolvo. Não, mas se envolver, tomar partido, eu tô falando. Ele é o mediador, Eu não tomo né? partido dentre os integrantes do programa. Mas o Edgar, aí é a minha opinião, às vezes eu achava que ele tomava partido. Mas é que não tinha duas partes, né? Não tinha dois lados. Esse era o Tinha o problema. Caio Coppola. Não, teve o Caio Coppola, era só o Coppola. Não tinha ninguém pra se opor. E quando teve o Adrilles, era só o Porque Adrilles. as pessoas têm a lembrança do Fefito, só que o Fefito não era comentarista político. Então, eu lembro. O Fefito entrou no Morning Show pra falar de televisão, mas eu lembro de Fefito fofoca. versus Caio Coppola. A Paulinha fazia séries de cinema. Por que o Paulo tá rindo? Tá rindo, cara. O Edgar tomava, vai. Claro que tomava, mas é que não tinha quem fizesse o contraponto político. O comentarista de esquerda ficava muito à direita. O Edgar odiava o Coppola e era amigo de vocês. Gente, não é isso, presta atenção. Parecia que ele chegou nesse ponto. Vamos colocar os pingos claro, nos is aqui. é isso, chegou nesse ponto. O que acontece? A questão... A Paulinha falar, né? Vamos contar. O que aconteceu? Pensa bem. Tá, hoje o Paulo tem lá o Joel e tem lá o Adrilles. Tá. O assunto tá no ar, cada um fala um lado. Na época, não tinha dois, tinha um. Coppola falando pra caramba, pá. Aí, você é o apresentador, você tá aqui nesse podcast, você é o apresentador. Tem esse homem aqui, só fala coisa que você não concorda. Você pessoalmente. E você é o apresentador. E você fala lá, putz, traz um outro cara pra opor. Vai vir, nunca vem. Não. Fala você, se você quisesse. Aí começou a falar. Só que errou, né? Porque o cara era pra ser o apresentador, o mediador, ver tudo isso que tem que ver. É tempo, é quem fala. Só que aí começou a se ocupar com essa história. Começou a entrar nessa seara. Um cara que é de música, um cara que, sabe, tem toda a história dele. E aí pegou no fígado. É aquele problema. E aí teve que se meter nesse vespeiro. Fizeram uma sacanagem com ele na internet de... negócio de salário que ele teria recebido. Eu lembro. Fraudaram o recebimento de cachê. O Edgar recebeu não sei quantos milhões. Pegaram o valor total como se fosse tudo pra ele, né? Então, assim, não aí ele se meteu nesse vespeiro, entendeu? Ele foi pegando essa pilha, se meteu nesse vespeiro, não veio outra pessoa pra se contrapor, não veio, não tinha. O Joel não existia, gente, no programa. O Fefito não era pra fazer isso. O Fefito se opunha ao Caio em várias pautas de comportamento. Só que ele tava lá pra falar do que é a especialidade dele, que é entretenimento. Ele é o cara que dava furo no UOL, hoje ele é diretor de redação do BuzzFeed, falando disso, só que ele é um ativista LGBTQIA+. Então, haviam várias pautas ali, que são as principais brigas, se você for ver, que eram a respeito disso, né? O Caio com o ponto de vista dele, e o Fefito com o dele, aquela briga visceral que acontecia muitas vezes. As minhas brigas com o Caio também eram viscerais. O Caio foi uma pessoa que saiu do programa e eu achei bom. E ele sabe disso, porque eu até encontrei com ele recentemente e pude falar tudo o que eu acho. É mesmo? Claro. Ele foi na Leda Nagre, falou que ninguém falava com ele, isso não era verdade, sabe? Eu falei tudo isso pra ele. Ele falou que não se lembra. Você não gosta dele, Paulinho? Fora. Ué. Como que é? Você não gosta do Caio? Não, hoje, o que eu posso falar? Que eu já limpei meu coração. Eu passei um final de semana com ele, a gente tem um amigo em comum. E eu pude falar pra ele isso. Falei, poxa, Caio, você foi na Leda e falou que ninguém falava com você. Eu não falava com você. Ele falou, não, você nunca me tratou mal. Falei, pois é. Ué? A partir do momento que você fez isso, eu considerei você uma pessoa, canalha. Tipo, como que o cara sai e fala isso? Sabe, pra uma Porque essa história nunca existiu, entendeu? A gente não dá bom dia. Agora, o clima no programa esquentava? Sim. O clima no programa esquenta hoje em dia? Sim. Então, mas como que era o pós? Porque não tinha uma pessoa pra apaziguar. Não tinha uma convivência. Ele ia embora, ele nunca almoçou com a gente. Junto. Não, ele nunca ficava lá. Ele nunca foi. Ele nunca foi. E aí, como ele ia embora antes, era uma época que o Morning tinha muito convidado, e a gente sempre tirava uma foto com o convidado no final. E aí as pessoas viam que não tinha o Caio e as pessoas achavam que a gente excluía ele que ia embora. Entendeu? Tipo, era uma coisa louca, assim. Um movimento de internet meio... eles faziam uma... era esquisito. Eu não posso falar pelo passado porque eu não fazia parte, enfim. O que eu acho é o seguinte, tudo é uma questão de ambiente. Não tinha ambiente. Se você não constrói um ambiente, você não faz programa. As pessoas, às vezes, elas acham que se você vê um programa que tem muita briga,
o tempo inteiro, a treta, aquele ódio, tal, não sei o quê, isso por muitas vezes pode dar altos índices de audiência naquele determinado episódio, naquela determinada briga. E hoje em dia é muito assim, né? Você viu que o fulano brigou, xingou o outro, falou, você viu a treta, levantou da cadeira e não sei o quê. Isso repercute. Isso é uma coisa. A outra coisa é a sustentabilidade e a manutenção longo prazo, né? Não dá. de um elenco. São coisas completamente diferentes. A médio e longo prazo. Porque qual é o forte do programa? O forte do programa é o elenco. É um time de futebol, né? É o elenco. Eu digo sempre que... Se o meia não tá passando pro centroavante, vai dar problema. ruim. Eu digo sempre que a gente, todas as manhãs, faz literalmente um show. Em um show você precisa ter uma banda boa. Você precisa ter um bom baterista, precisa ter um bom baixista, um bom guitarrista, um vocalista de peso. Você precisa disso para você formatar o negócio e fazer um bom show. O programa é a mesma coisa. E quando você investe pouco no ambiente, não enxerga o ambiente como um fator determinante para o sucesso de um programa, o que acontece? Você tem a rachadura. E quando uma pessoa sai do programa, então fulano saiu do programa, não faz mais parte do programa. Aí a torcida que queria que ele saísse vai lá, saiu, é isso, que maravilhoso, agora sim e tal. Só que a pessoa que pensa assim, ela não consegue compreender, Vilela, que o forte do negócio não é o fulano ou o beltrano. É o grupo. O forte do negócio é o embate. O forte do negócio é a diversidade. O forte do negócio é você ver uma discussão acontecendo. O Adrilles sem o Joel não é o Adrilles. O Joel sem o Adrilles não é o Joel. Jodrilles, né? Concordo. E um tem Jodrilles. Essa é a visão. E um tem que saber disso. Essa visão dois é tem que saber importante. disso. E eu acho que os dois compreenderam Compreender isso. Tanto é que nós Que vamos um fazer levanta o outro. 2 anos com o mesmo elenco. Tá vendo? Isso que é não sei muito se é bom. histórico no Morning Show. Com a entrada da Zoe, né? Mas o... Não, mas eu me refiro, nós 5, nós estamos praticamente há quase 2 anos. Acho que é um recorde. Você manter uma bancada hoje em dia com essa polarização, com esse ambiente, eu acho que como que a gente consegue fazer isso? Qual que é o segredo? Investindo no ambiente. Se você não investe no ambiente, você não tem esse resultado. Aí tudo bem. Aí você tem ciclos muito breves, né? O fulano ficou 6 meses. O Ed? Não, o Edgar ficou muito uns tempo. 8 anos, né? Quando eu entrei, ele já estava há um tempo. Eu tô no programa há 8, mais ou menos. Mas o Coppola ficou quanto tempo? 7 anos, acho que o Ed ficou. O Coppola ficou quanto tempo? Ficou um ano. Um ciclo de contrato. E aí saiu, o Coppola já entrou, o Adrilles? Foi pra CNN. Isso. Foi o Adrilles que entrou. E ele conseguiu... E aí quando o Adrilles entrou, veio o Joel, que era o pedido de sempre. De vir mas ter esse quando veio o contraponto Joel, na política. ele já tinha saído, o Edgar? Já. Mas ele conviveu... O Joel, na verdade, fez o Morning, saiu e voltou pro Morning. Tá. Ele entrou no Morning um tempo, saiu. Foi fazer outro programa da casa. Teve esse momento em que o Edgar era a oposição, digamos assim, que foi bizarro, acho que. Foi a pior época do Morning. Foi muito inflamado, era difícil. E aí depois o Ed acabou saindo. E aí quando o Paulo entrou, como ele falou, era só nós, né? Nós 4, com o Adrilles. E aí depois, logo depois de um tempo, já veio o Joel.